Fala pessoal, tudo bem? Vou continuar aqui a leitura, a narração do livro Os Segredos da Mente Milionária, enquanto eu estou operando Forex aqui. Estou operando um lotezinho reduzido aqui, só para não passar vergonha ao vivo aqui, caso eu erre muito, mas tudo bem. Eu vou seguir agora com a parte 2 do livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro excelente para a gente programar aqui o nosso modo de pensar, para a gente ter essa transformação que a gente precisa. E eu vou seguir a partir daqui. Então fizemos a parte 1 e agora estou na parte 2, que se chama Os Arquivos de Riqueza. Eu estou lendo através aqui do meu Kindle, mais prático de ler. Não preciso ter o livro físico. E daí eu consigo levar para qualquer lugar também, toda a biblioteca que eu tenho aqui já comprada, Então é muito prático, recomendo bastante. Então vamos lá, parte 2. Os arquivos de riqueza. 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. Na parte 1, abordei o processo de manifestação. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Tudo tem início com os pensamentos. Não é espantoso que, embora esse poderoso mecanismo seja a base da nossa vida, a maioria de nós não faz a menor ideia de como ele funciona. Isso aqui é uma pergunta, tá? Então eu vou ler como pergunta. Não é espantoso que, embora esse poderoso mecanismo seja a base da nossa vida, a maioria de nós não faz a menor ideia de como ele funciona? Muito legal. Comece dando uma rápida olhada em como sua mente trabalha. Metaforicamente falando, ela não é nada mais do que um grande armário cheio de arquivos, similar ao que você talvez tenha em casa ou no escritório. Toda a informação que entra ali é etiquetada e guardada nesses arquivos de fácil acesso para ajudar na sua sobrevivência. Você percebeu? Eu não disse prosperidade, disse sobrevivência. Em cada situação, você recorre a esses arquivos mentais para determinar a sua reação. Digamos, por exemplo, que se trate de uma oportunidade financeira. Você vai automaticamente até os arquivos que você tem a etiqueta dinheiro e, com base neles, decide o que fazer. Os seus únicos pensamentos possíveis a respeito desse assunto são aqueles armazenados nessas pastas, ou seja, elas contêm tudo o que está guardado na sua mente sobre esta categoria. As suas decisões se fundamentam naquilo que lhe parece lógico, sensato e apropriado naquele momento. Então, você faz o que acredita ser a escolha certa. O problema, no entanto, é que a escolha certa não pode ser uma escolha bem-sucedida. Vou repetir aqui. O problema, no entanto, é que a escolha certa pode não ser uma escolha bem-sucedida. Na verdade, aquilo que faz total sentido para você pode produzir péssimos resultados, porque você arquivou arquivos errados aí na construção da sua mentalidade, talvez. Digamos que a minha mulher está no shopping center e vê uma bolsa verde em promoção com 20% de desconto. Ela se dirige imediatamente aos arquivos de sua mente com a pergunta: devo comprar essa bolsa? Numa fração de segundos, eles lhe dão a resposta. Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato que comprou na semana passada. Além disso, esta tem o tamanho ideal. Compre-a. Ela se encaminha para o balcão, sentindo-se emocionada, afinal vai comprar a linda bolsa e também orgulhosa, pois está adquirindo com 25% de desconto. Na mente da minha mulher, essa compra faz total sentido. Ela quer a bolsa, acredita que precisa dela e, ainda por cima, que aquele é um grande negócio. No entanto, em nenhum momento a sua mente encontrou o seguinte pensamento: é verdade, essa bolsa é muito linda e caramba, é uma verdadeira pechincha. Mas como nesse momento estou com um débito imenso no cartão de crédito, é melhor eu me segurar.
A minha mulher não se deparou com essa informação porque esse dado não está em nenhum arquivo dentro da sua cabeça. A pasta "Quando você estiver devendo, evite comprar" nunca foi armazenada na sua mente. Portanto, essa opção simplesmente não existe. Percebeu? Se no seu armário só existem arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, essas serão as únicas opções à sua disposição. Escolhas naturais, automáticas e que farão total sentido para você, mas cujo resultado final será um problema muito maior ou, na melhor das hipóteses, alguma coisa medíocre. Inversamente, se na sua mente há arquivos favoráveis ao sucesso financeiro, você tomará de forma natural e automática decisões que conduzem a ele. Nem precisará refletir sobre o assunto. O seu modo normal de pensar resultará numa ação bem-sucedida, da mesma forma que o modo normal de pensar Donald Trump produz riqueza. Não seria fantástico se você fosse naturalmente capaz de pensar como os ricos em matéria de dinheiro? Desejo muito que sua resposta a essa pergunta tenha sido "com certeza" ou algo semelhante. Realmente, com certeza. Sim, você é capaz. Como disse anteriormente, o primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização, isto é, o ponto de partida para pensar da mesma forma que os ricos é saber como eles pensam. As pessoas ricas pensam de um modo muito diferente de quem tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Os seus pensamentos se distinguem em matéria de dinheiro, de riqueza, de si próprias, de outras pessoas e de praticamente todos os aspectos da vida. Nessa parte do livro, vou lhe mostrar algumas dessas diferenças e, para auxiliá-lo no seu recondicionamento, instalarei na sua mente 17 arquivos de riqueza alternativos. Novos arquivos que possibilitam novas escolhas. Eles o ajudarão a perceber quando você estiver raciocinando com um indivíduo de mentalidade pobre ou com alguém que tem uma visão de classe média e a mudar conscientemente o seu foco para o modo de pensar das pessoas ricas. Lembre-se, você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Então, aqui tem um princípio de riqueza que ele salienta aqui. Esse princípio de riqueza é: você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Então, quando você tiver esse conhecimento dessas outras formas de pensar, de raciocinar, você, em vez de ouvir aquela voz comum lá que te levava ao fracasso, você pode optar por raciocinar de forma favorável. Vamos lá. Antes de começar, quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, não tenho a menor intenção de menosprezar quem dispõe de poucos recursos financeiros, nem desejo dar a impressão de que não me sensibilizo com a sua situação. Não considero os ricos melhores do que ninguém. Eles apenas têm mais dinheiro. Por outro lado, em alguns casos, para me assegurar que você captará a mensagem, utilizo exemplos mais incisivos para diferenciar o modo como as pessoas pensam. Segundo, sempre que menciono indivíduos ricos, pessoas que vivem com grande dificuldade financeira, indivíduos que têm uma vida apenas satisfatória no que se refere às finanças, estou me referindo unicamente à sua mentalidade, à sua maneira característica de pensar e agir, e não à quantidade de dinheiro que elas têm ou o seu valor para a sociedade. Terceiro, exponho a questão de maneira generalizada. Sei muito bem que nem todo rico, assim como nem toda pessoa que dispõe de recursos financeiros limitados ou simplesmente satisfatórios, é como apresento em alguns exemplos. Repito, o meu objetivo é destacar as diferenças entre mentalidades para ter certeza de que você entenderá os princípios e conseguirá utilizá-los. Quarto, de modo geral, menciono com menos frequência a visão de classe média, porque esta costuma ser um híbrido da forma como os ricos pensam e da mentalidade pobre. O meu propósito, insisto, é que você se conscientize do lugar que ocupa na escala e raciocine como os ricos, caso queira ser um deles. Quinto,
Você pode ter a impressão de que muitos princípios dessa seção do livro têm mais a ver com hábitos e ações do que de formas de pensar. Lembre-se, as suas ações provêm dos seus sentimentos, que provêm dos seus pensamentos. Consequentemente, toda ação que conduz à riqueza é precedida de um modo de pensar que segue essa mesma direção. Finalmente, quero que se disponha a abrir mão da ideia do que está certo, ou seja, que aceite deixar de fazer as coisas do seu modo. Por quê? Porque a sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação em que você está agora. Caso deseje um pouco mais dessa mesma experiência, continue a se conduzir à sua maneira. Mas se ainda não enriqueceu, talvez seja a hora de considerar uma alternativa indicada por alguém que tem muito dinheiro e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna. A decisão é sua. É bem simples, né? Se você está tendo resultado, continua. Se você não está tendo, porra, aprenda alguma coisinha aqui com o livro, né? Os conceitos que ensino são simples, porém muito profundos. Eles proporcionam mudanças reais para pessoas reais no mundo real. Como é que eu sei? Na minha empresa, a Peak Potential Training, todo ano recebemos milhares de cartas e e-mails que relatam como cada um dos arquivos de riqueza modificou a vida das pessoas. Se você aprender o que são esses arquivos e usá-los, tenho absoluta confiança de que eles lhe darão a chance de transformar a sua vida também. No fim de cada sessão, apresento uma declaração e descrevo as medidas que você deve tomar para gravar esse arquivo específico de riqueza. É essencial que cada um dos arquivos seja colocado em prática o mais rápido possível na sua vida para que o conhecimento passe a um nível físico, celular, criando uma mudança permanente e duradoura. Quase todas as pessoas entendem que somos criaturas de hábitos. O que elas não sabem é que existem dois tipos de hábitos: os de fazer e os de não fazer. Tudo que você não está fazendo nesse momento tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazer. A leitura o ajudará, mas a questão é completamente diferente quando se passa da teoria à prática. Caso esteja de fato comprometido com o sucesso, prove isso executando as ações sugeridas. É o que a gente sempre fala lá, né? Só assistir a aula não adianta. Se você não treinar, não colocar em prática, não consolida o conhecimento e o resultado não vem. Então vamos lá. Arquivo de riqueza número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida, as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, em especial da sua vida financeira. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre a sua própria vida e, consequentemente, de que exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Já reparou que, em geral, são as pessoas que têm uma situação financeira difícil as que gastam mais dinheiro com jogos lotéricos? Elas realmente acreditam que a riqueza cairá no seu colo quando as bolinhas com os seus números forem sorteadas. Às vezes, passam a noite coladas na tela da televisão esperando ansiosamente pelo sorteio para ver se desta vez a fortuna finalmente lhes sorrirá. É claro que todo mundo quer ganhar na loteria e até os ricos jogam de vez em quando para se divertir. Porém, em primeiro lugar, eles não gastam uma parte substancial dos seus rendimentos com bilhetes. Em segundo lugar, essa não é a sua principal estratégia para fazer fortuna. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é: pobre de mim. Assim, por força da lei da intenção,
É literalmente isso os que as vítimas conseguem ser: pobres. Repare que eu disse que elas se colocam no papel de vítimas. Não afirmei que elas são vítimas. Na minha opinião, ninguém é vítima. Creio que as pessoas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa. Mais adiante, examinarei essa questão com mais detalhes. Sendo assim, como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? A resposta é: uma vítima deixa 3 pistas óbvias. Pista número 1 da vítima: a culpa é dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas, na sua maioria, são especialistas no jogo da culpa. O objetivo desse jogo é ver para quantas pessoas e circunstâncias uma vítima consegue apontar um dedo sem jamais olhar para si mesma. É algo divertido, pelo menos para ela. Infelizmente, não é assim tão legal para qualquer um que tenha a má sorte de estar ao seu lado. A razão é simples: quem está muito próximo a ela se torna um alvo fácil. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na sua mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é invariavelmente alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Pista número 2 da vítima: sempre há uma justificativa. Putz, essa daí eu sempre fico puto. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação dizendo algo do gênero: o dinheiro não é assim tão importante. Eu lhe pergunto: você acha que se disser ao seu marido ou à sua mulher, ao seu namorado ou à sua namorada, à sua sócia ou ao seu sócio, que eles não são assim tão importantes, algum deles ficaria muito tempo contigo? Acredito que não. Tampouco o dinheiro ficaria. Nos meus seminários sempre há participantes que vêm dizer: sabe, Harvey, dinheiro não é tão importante assim. Eu olho diretamente nos olhos deles e respondo: você está sem dinheiro? Em geral, eles desviam o olhar para os próprios pés e respondem, cabisbaixos, qualquer coisa como: bem, neste momento estou com alguns problemas financeiros, mas... E eu digo então: o problema não é neste momento. Você sempre esteve na pindaíba ou muito perto disso, não é mesmo? E a essa altura eles geralmente balançam a cabeça, concordando, e retornam pesarosamente aos seus lugares, dispostos a escutar e aprender, percebendo por fim o resultado desastroso que esse pensamento tem ou teve sobre sua vida. É evidente que essas pessoas estão enfrentando grandes dificuldades financeiras. Você possuiria uma motocicleta se ela não fosse importante para você? É claro que não. Teria um papagaio de estimação se ele não fosse importante para você? Obviamente não. Da mesma forma, se na sua opinião o dinheiro não é tão importante assim, você simplesmente não o terá. Vou explicar algo sem meias palavras. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Quem tem a mentalidade pobre, por sua vez, valida a sua própria inépcia financeira com comparações irrelevantes. Afirma: o dinheiro não é mais importante do que o amor. Ora, essa é uma comparação equivocada. O que é mais importante? O seu braço ou a sua perna? É óbvio que ambos têm importância. O dinheiro é essencial nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. E, embora o amor possa fazer o mundo girar, este sentimento certamente não paga a construção de hospitais, igrejas e casas, e também não enche a barriga de ninguém. Do caramba isso, né, cara? Do caramba. Putz, perfeito essa colocação do livro. As pessoas ficam falando que dinheiro não é importante, meu amigo. Cara, deixa elas com esse pensamento e você modifica o seu pensamento aí para ter a mente milionária como eu tenho a partir de agora. Então tem um princípio de riqueza aqui.
O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificantes nos campos em que não tem utilidade. Legal, muito bom. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. E nesse caso, caso não tenha sido convincente o bastante e você ainda pense que de alguma forma o dinheiro é insignificante, você não deve ir bem financeiramente e continuará assim enquanto não erradicar esse arquivo negativo do seu modelo financeiro. Pista número 3 da vítima: viver se queixando. Isso daqui também é muito importante. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. A pior mesmo. Por quê? Acredito piamente na lei universal que diz: aquilo que focalizamos se expande. Enquanto você se queixa no que está se concentrando, naquilo que está certo ou naquilo que está errado na sua vida. Obviamente, está dando destaque ao que está dando errado. E, uma vez que aquilo que é focalizado se expande, você só receberá mais do que está indo mal. Muitos professores da área do desenvolvimento pessoal falam sobre a lei da atração. Ela diz que os iguais se atraem. Isso quer dizer que, quando alguém reclama, está na realidade atraindo coisas ruins para a sua vida. Muito bacana isso. Princípio de riqueza. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo o que pode dar errado lhes acontece. Elas dizem: é claro que eu reclamo. Olha só como minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre esse assunto, poderá explicar. Não, é exatamente porque você se queixa que a sua vida é uma droga. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Isso é muito fácil de fazer, né? Se tiver uma grande necessidade de estar perto de uma delas, não se esqueça de se proteger com um guarda-chuva de aço. Do contrário, a coisa ruim que era destinada a ela vai cair em cima de você também. Eu procuro ficar tão distante quanto possível de quem reclama, porque a energia negativa é contagiosa. Muitas pessoas, porém, adoram se aproximar dos resmungões e ouvi-los. Por quê? Por um motivo simples. Elas estão esperando a sua vez de se queixar. E você acha que isso é horrível? Espere só até ouvir o que aconteceu comigo, tal. Vou lhe passar um dever de casa e prometo que ele lhe dará uma grande oportunidade de mudar a sua vida. Eu o desafio a não reclamar de nada durante os próximos 7 dias. E não apenas em voz alta, na sua cabeça também. Porém, você terá que fazer isso nos próprios 7 dias inteirinhos. Por quê? Porque durante os primeiros dias talvez você ainda receba alguma coisa ruim residual do passado. Por isso, pode demorar um pouco para ela se dissipar. Desafiei milhares de pessoas a fazer esse pequeno exercício e fiquei admirado com a quantidade de gente que me disse depois que ele transformou as suas vidas. Garanto que a sua vida também se tornará surpreendente quando você parar de se concentrar nas coisas negativas e de atraí-las, portanto. Se você costuma se lamentar, esqueça por enquanto a ideia de atrair o sucesso. Para a maioria das pessoas, atingir o ponto morto já é um grande começo. A atitude de culpar os outros, justificar-se e queixar-se tem o mesmo efeito das pílulas. Só serve para reduzir o estresse. Alivia a tensão do fracasso e alivia a tensão do fracasso. Pense nisso. Se a pessoa não estivesse sendo mal-sucedida de algum modo, ela precisaria responsabilizar alguém, arranjar uma justificativa para isso ou reclamar? A resposta é óbvia: não. De hoje em diante, quando você se vir culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se que você está criando a sua vida e atraindo para ela, a todo momento, o sucesso ou algo negativo. É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Agora, você está pronto para escutar um dos maiores segredos do mundo. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Entendeu bem? Afinal,
quem ouviria suas queixas? Ai, 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 o meu iate está arranhado. Diante disso, qualquer um responderia: e daí? Princípio de riqueza. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Por outro lado, ser vítima tem as suas recompensas. O que as pessoas ganham se colocando nesse papel? A resposta é atenção. Isso é importante? Com toda certeza. De uma forma ou de outra, atenção é tudo que a maioria das pessoas almeja. E o que faz com que elas vivam em busca de atenção é o fato de cometerem um grande erro, o mesmo que quase todos nós já cometemos: confundir a atenção com amor. Acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Por causa dessa necessidade, quem está sempre querendo agradar para conseguir aprovação costuma ficar à mercê dos outros. A busca por atenção causa mais um problema. A pessoa tende a fazer coisas idiotas para consegui-la. É essencial dissociar a atenção do amor por vários motivos. Primeiro, a pessoa fará mais sucesso. Segundo, será mais feliz. Vou repetir aqui que eu li errado. Primeiro, a pessoa fará mais sucesso. Segundo, será mais feliz. Terceiro, poderá encontrar amor verdadeiro na sua vida. Na maior parte dos casos, aqueles que confundem amor com atenção não se amam no sentido genuinamente espiritual da palavra, e sim, em larga medida, a partir do seu próprio ego, como na frase: eu amo tudo o que você faz por mim. Consequentemente, o relacionamento diz respeito apenas ao próprio indivíduo, não a outra pessoa, ou, pelo menos, as duas. Dissociando a atenção do amor, a pessoa se liberta para amar o outro pelo que ele é, e não porque ele faz para ela. Como já disse, uma vítima verdadeiramente rica não existe. Assim, para poder continuar nesse papel, quem está em busca de atenção faz questão absoluta de nunca enriquecer de verdade. É hora de decidir. Você pode ser uma vítima ou alguém rico. Jamais as duas coisas ao mesmo tempo. Preste atenção, toda vez que você culpar alguém, se justificar ou se queixar, estará se degolando em termos financeiros. É hora de resgatar o seu poder e reconhecer que você cria tudo o que existe e o que não existe na sua vida. Observe que você produz a sua riqueza, a sua falta de riqueza e todas as possibilidades que estão no seu caminho. Declaração. Então, para nós fazermos, diariamente. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Toda vez que você se vir culpando alguém, se justificando ou se queixando, passe o dedo indicador na frente da sua garganta no sentido horizontal, para se lembrar que esse comportamento pode vir causar a sua degola financeira. Embora esse gesto pareça rude, ele não é pior do que o mal que você faz a si mesmo ao responsabilizar as pessoas, se justificar e reclamar, e o ajudará a se livrar desses hábitos destrutivos. Faça um controle ao final de cada dia. Liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois escreva a resposta para a seguinte pergunta: como eu criei cada uma dessas situações? Se houver outras pessoas envolvidas, responda: qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício o manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e da que estão contra você. Isso é muito legal. Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Putz, muito bom isso. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva.
Responda: se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual é a sua meta, seu objetivo, sua real intenção? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas em dia. E isso já seria um milagre. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso que conseguirá. Nem um centavo a mais. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual à palavra do que mais gostam nesse mundo: conforto. E tudo que deseja é um pouco mais disso. Odeio ter que lhe dar essa notícia, porém existe uma imensa diferença entre ter algum conforto e ser rico. Devo admitir que nem sempre eu soube disso, mas um dos motivos pelos quais me considero no direito de escrever esse livro é o fato de ter experimentado os 3 níveis de situação financeira. Houve uma fase em que estive completamente quebrado. Cheguei a pedir $1 emprestado para abastecer o carro. Mas isso não foi tudo. Primeiro, o carro não era meu. Segundo, esse dólar veio na forma de 4 moedas. Você faz ideia de como é constrangedor para um adulto ter que pagar gasolina com moedas? O frentista me olhou como se eu fosse um ladrão de cofrinho de criança e apenas sorriu, balançando a cabeça. Não sei se dá para imaginar, mas esse foi um dos momentos financeiros mais baixos e, infelizmente, apenas um deles. Depois que me estruturei, passei ao nível de ter conforto. Isso é bom. Pelo menos dá para variar indo a restaurantes melhores. Mas o máximo que eu podia pedir ali era frango. Não há nada de errado com frango, se esse é o prato que a pessoa realmente quer. Porém, muitas vezes não é. E, na verdade, quem está numa situação apenas confortável do ponto de vista financeiro, geralmente escolhe o prato consultando a coluna à direita do cardápio, o lado do preço. A questão se resume ao seguinte: se o meu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Então aqui vem mais um princípio de riqueza. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Um dos princípios que ensino nos seminários é: se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa. E depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Bem, você acaba de descobrir por quê. Só conseguimos aquilo que verdadeiramente almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa. E não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Então vem aqui uma declaração. Declaração: a minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstrem a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar em termos de rendimento anual e de patrimônio líquido. Torne essas metas possíveis dentro de um prazo realista, mas lembre-se também de atirar nas estrelas. Número 2. Vá a um restaurante sofisticado e peça um prato caro sem perguntar quanto custa. Se a grana estiver curta, é aceitável dividir. Observação: frango não vale. Agora o arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas.
Pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. A maioria delas vai pensar que você é doido. É claro que sim, dirão. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Por quê? Porque tem no seu subconsciente muitos arquivos de riqueza negativos que lhes dizem que há algo errado em ser rico. No seminário intensivo da mente milionária, uma das perguntas que faço é: quais são algumas das possíveis desvantagens de ser rico ou de tentar ser rico? Veja o que os participantes costumam dizer e verifique se alguma das respostas tem a ver com o que você pensa a respeito dessa questão. E se eu me der bem e perder tudo? Aí serei realmente um fracassado. Outra frase. Nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo meu dinheiro. Outra frase. Vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Outra frase. Dá muito trabalho. Outra frase. O esforço pode acabar com a minha saúde. Outra frase. Os meus amigos e a minha família vão me criticar dizendo: quem você pensa que é? Outra frase que respondem lá para ele: todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Outra frase: eu poderia ser roubado. Outra frase: eu poderia, os meus filhos poderiam ser sequestrados. E a outra frase aqui: é uma responsabilidade muito grande. Terei que administrar rios de dinheiro, precisarei entender tudo de investimentos, vou ter que me preocupar com estratégias fiscais e proteção de ativos e contratar contadores e advogados caros. Ai, que coisa chata. E por aí vai. Como mencionei anteriormente, cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais, uma das quais é a de ser rico. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais, uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, nessas pastas estão também informações que dizem que ser rico talvez não seja tão espetacular assim. Ou seja, essas pessoas têm mensagens internas contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte desses registros afirma, radiante, ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida. Mas a outra parte grita, mas vou ter que me matar de trabalhar. Qual é a graça então? E uma parte diz, vou poder viajar pelo mundo inteiro. E a outra destaca, mas todos vão querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. Podemos considerar a questão da seguinte maneira: o universo, outra forma de dizer força superior, que está ligado ao universo, né, outra forma de dizer força superior, que está ligado a um grande departamento de pedidos via correio, está o tempo todo lhe enviando acontecimentos, pessoas e coisas. Você pede e recebe aquilo que deseja, encaminhando-lhe mensagens cheias de energia baseadas nas suas crenças dominantes. Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao seu alcance para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas se você tem mensagens contraditórias nos seus arquivos de riqueza, ele não compreende o que você quer. Em determinado momento, o universo ouve que você deseja enriquecer e começa a lhe enviar oportunidades para que alcance o seu objetivo. Depois, porém, ele escuta dizer, os ricos são gananciosos, e começa a ajudá-lo a não ganhar muito dinheiro. Em seguida você pensa, ser rico tornaria minha vida muito mais interessante. E o universo, perplexo e confuso, recomeça a lhe mandar chances de ganhar mais dinheiro. No dia seguinte você não está de bom humor e pensa, o dinheiro não é tão importante assim. Frustrado, o universo grita, dá um jeito nessa sua cabeça aí. Eu lhe darei o que você quiser, mas me diga o que é. Caramba. O caramba é meu aqui, tá? O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Os ricos não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidos com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta.
Eles não enviam mensagens contraditórias ao universo. As pessoas de mentalidade pobre, sim. Por falar nisso, se você estava lendo o parágrafo anterior, uma voz interna lhe disse algo do gênero: os ricos não estão nem aí para a legalidade, a moralidade e a ética. Você está definitivamente fazendo a coisa certa lendo esse livro. Mais adiante vou mostrar como esse modo de pensar é nocivo. Então, para quem, né, ficou refletindo, os ricos estão cagando aí para moralidade, tal, é para você mesmo esse livro também, tá? Porque daí você vai ter que mudar esse pensamento. Princípio de riqueza. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. As mensagens que enviam ao universo são contraditórias, assim como aquelas que transmitem aos outros. E por que toda essa confusão? Porque as mensagens que elas mandaram para si mesmas também são incoerentes. Já falei sobre o poder da intenção. Sei que é difícil acreditar, mas você sempre consegue o que quer. Aquilo que você deseja no seu subconsciente, e não no que você diz querer. Talvez você negue isso enfaticamente. Está louco? Por que motivo eu ia querer continuar me matando de trabalhar? Respondo-lhe exatamente com a mesma pergunta. Não sei. Por que razão você haveria de querer continuar se matando de trabalhar? Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não almeja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. Vou explorar um pouco mais essa questão. O querer tem 3 níveis. O primeiro é: eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer: pagarei tudo o que cair, pegarei tudo o que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo. Um círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. A riqueza não resulta simplesmente do fato da pessoa desejar possuí-la. Como eu sei disso? Basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos, mas relativamente poucos são. O segundo nível de querer é: eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é a melhor. O terceiro nível do querer é: eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, o que exige não se refrear e dar 100% de tudo que se tem para obter riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. E é o caminho do guerreiro. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mas, nenhum talvez, e o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples: serei rico ou morrerei tentando. Eu me comprometo a ser rico. Experimente dizer isso a si mesmo. O que você sente? Há quem experimente uma sensação de força e há quem tenha uma sensação de medo. As pessoas, na sua maioria, jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém lhe perguntasse: vocês apostariam a sua vida que farão fortuna nos próximos 10 anos? Quase todas elas diriam: nem pensar. E essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. É por não se comprometerem de verdade a se tornarem ricos que esses últimos não o são e provavelmente jamais o serão. Alguém entre eles poderia dizer: Harvey, não sei do que você está falando, eu trabalho duro o ano inteiro, faço o possível de todas as formas. É claro que estou comprometido com o objetivo de enriquecer.
E eu responderia que tentar não é o suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. A palavra é incondicionalmente mesmo. Ela mostra que você está dando tudo, e quero dizer tudo mesmo, o que tem para conseguir ser rico. Muitas das pessoas financeiramente empacadas que conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar. Embora se digam prontas para fazer tudo o que for necessário, eu sempre descubro, quando as questiono profundamente, que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para terem sucesso. Detesto ter que lhe dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. Se alguém disser que é, ou essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou não é sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa rica. Você precisa também acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Repito, o significado de tudo isso é que, se você não estiver verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Mais um princípio de riqueza aqui. Se você não está verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus fins de semana? As pessoas ricas sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família e os amigos e se privar das suas diversões e dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer tudo isso durante um tempo que pode ser curto ou bastante longo. E você, está pronto para essa realidade? Com sorte não terá que trabalhar muito tempo, nem sacrificar nada. Desejar é de graça. Porém, eu não contaria com isso. No entanto, é interessante notar que, uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em ajudá-lo. Um dos meus textos favoritos, escrito pelo explorador W.H. Murray, numa das suas primeiras expedições ao Himalaia, diz o seguinte: até que se esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a seu favor todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudesse ocorrer dessa maneira. Em outras palavras, o universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas primeiro, você tem que se comprometer. Então, a declaração que ele nos ensina aqui: eu me comprometo a ser rico, eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Essas ações, gente, é para vocês fazerem mesmo, tá no caderno e tal, né? Enfim, ações da mente milionária. 1. Escreva um pequeno parágrafo sobre o motivo exato pelo qual enriquecer é importante para você. Seja específico. 2. Procure um amigo ou parente que esteja disposto a ajudá-lo. Diga a ele que você quer conquistar o máximo de sucesso, invocando o poder do compromisso. Olhe nos olhos dessa pessoa e repita as seguintes palavras: eu, fala o seu nome aí, por meio dessa declaração, me comprometo a ser milionário ou mais ainda em tal data. Peça ao seu parceiro que diga: eu acredito em você. Depois diga: muito obrigado. Observe,
Observe como você se sentia antes e como você se sente depois de firmar o seu compromisso. Se a sensação é de liberdade, você está no caminho certo. Caso tenha sentido uma pontada de medo, continua no caminho certo. Mas se não significou nada, é porque você ainda está no padrão. Não estou disposto a fazer tudo o que for necessário. Ou no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. Seja como for, não se esqueça de que o seu padrão o levou exatamente ao ponto onde você está nesse momento. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Num dos seminários havia um professor instrutor que aumentara o seu patrimônio líquido de 250 mil para 6 milhões em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o seu segredo, ele disse: tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Princípio de riqueza, lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor, e é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega no mercado. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros que gostam de um público de 500 participantes e outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. No começo desse livro mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento que pensei em entrar nesse ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas preste atenção. A nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos nesse mundo nesse momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas não está presa ao seu próprio ego. Desculpa, vou ler de novo. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico, no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, disse: o propósito de nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente.
Empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Eu lhe pergunto, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas, milhares, milhões até. O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda. Nesse mundo, todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo neste exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, a certa altura o personagem pergunta: como vou saber se completei a minha missão? E a resposta foi: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. O que tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação, ou dharma, como é chamado em sânscrito. O que vejo é muita gente pensando pequeno e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida quanto da sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Volto a dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro com fluxo de caixa e a valorização. Que ajuda você está prestando? Você agrega valor à sua comunidade, auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis que, de outra forma, elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é, quantas famílias e pessoas você pode dar essa sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de uma? 20 em vez de 10? 100 em vez de 20? É isso que eu quero dizer com pensar grande. Em Um Retorno ao Amor, a escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira: você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. Muito legal. O mundo não precisa de mais gente que vive de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração: eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Liste por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais, as coisas em que você sempre se destacou. Escreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. Escreva ou faça uma sessão de brainstorm com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que você atinge com seu trabalho ou negócio atual. Proponha pelo menos 3 estratégias. Pense em alavancagem. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. Veem de enxergar, tá? As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração.
as pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão: o copo está meio cheio ou meio vazio? Não estou falando de pensamento positivo, estou me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou, mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é: espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos. Têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E como só vêm obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem risco, não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. No caso nosso aqui, a gente entra com uma operação com stop definido, né? Já que é para entrar correndo o risco, que seja um risco calculado. Mas será que passam a vida inteira se informando? Não. Elas fazem o que está ao seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer e, quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então elas se justificam dizendo: eu estava me preparando. Com certeza, mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que vou dizer, considerando quanto valorizo a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que as pessoas chamam de sorte está associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, um time pode ganhar o jogo porque o goleiro da outra equipe engole um frango faltando menos de 1 minuto para o fim da partida. No golfe, pode ser uma tacada mal dada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro num terreno na periferia e 10 anos depois surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center ou um edifício de escritório. Esse investidor ficou rico. Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte, ou qualquer coisa do gênero, não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. E depois disso, terá sido a sorte, o universo ou um poder superior que o terá ajudado com um milagre por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta? Na minha opinião, tanto faz, apenas acontece. Mas se você não tivesse feito a ação antes, nada aconteceria. Outro princípio-chave pertinente nesse caso é: as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem. Repetindo,
A lei universal diz: aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas chovem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que, por outro lado, estão sempre enfatizando os obstáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O meu maior problema é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo que para não tomar cuidado com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo, no momento presente. Mas mantenha os olhos postos nas suas metas. Permaneça em movimento rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as e, em seguida, recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso, anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante, na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Independente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faça, tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar a sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino um princípio conhecido como preparar, fogo, apontar. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder no menor tempo possível, haja e corrija-se no caminho. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai acontecer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No universo não há linha reta. Você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitas, em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte, e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar um pouco mais. A ideia é você começar o jogo com tudo que tem, no lugar onde está. É o que eu chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás eu planejava abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, na Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes, cafés e o caramba. O primeiro problema foi que engordei a beça. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei, Harvey, qual é a melhor maneira de estruturar um ramo de negócio? E esse sujeito, chamado Harvey, que era evidentemente mais esperto do que eu, respondeu, se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando lá de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto que eu? Foi o que fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Foi a sugestão que ele deu, né? Acabou conseguindo isso. Você deve estar pensando que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho, mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces, por isso me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona, na empresa de alguém, e ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo do tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixa,
para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro às 4 da manhã para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. Eu devia estar indo bastante bem na minha função, porque depois de uma semana o gerente me chamou, me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nanosegundo e respondi: obrigado, mas não, muito obrigado. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida. É isso. Então, é isso que eu quero dizer com corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é, de longe, o melhor método para aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidades se abrem à sua frente, isso é, observando o que realmente acontece, você tem chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. E quarto, talvez você descubra que não gosta do ramo e dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Faz muito sentido. Então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para a gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô Americano, em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo, mas o ex-padeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamentos. E de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum: equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos de fitness na América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples: entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. Eu tenho um lema: ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes, no momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com a sua atitude positiva de preparar fogo, apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e consequentemente, sempre perde. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas? Ainda estão se preparando. Declaração: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Entra no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora. De onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. 2. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo,
reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas pessoas negativas, mas afinal, qual a diferença? Não é isso que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? 3. Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso e nem precisar ter. Então, já estamos aqui com um número bom de leitura, né? Eu li os primeiros 5 arquivos de riqueza, e são 17, e eu vou encerrar o vídeo nesse momento aqui, porque eu preciso trabalhar agora, né? Então, esse vídeo da parte 2, eu vou dividir ele em 3 ou 4 outros vídeos, porque tem 17 arquivos de riquezas para serem lidos, né? Lemos os 5 primeiros dessa parte 2. Então, no próximo, a gente começa a ler a partir do 6º, e mesmo assim, pratique o que foi estudado até agora no livro, né, o que foi abordado, para que você comece a reprogramar aí a sua atitude, né, a forma como seus pensamentos se formam e a forma como você lida com eles. Isso é inteligência, né, emocional também, né? Você saber lidar com o que acontece e pensar de uma forma que venha te favorecer para que você realmente atinja resultados positivos, né? Se você não está tendo, não é rico ainda, não é milionário ainda, continuar fazendo o que você está fazendo vai manter você na mesma situação em que você está. Então, eu acho esse livro muito útil e estou praticando fielmente aqui todos os ensinamentos, né? Espero que você também esteja gostando da narração. Não sou um profissional de narração, só quero vivenciar essa experiência de ler o livro em voz alta e arquivar esses conhecimentos no meu arquivo lá sobre comportamento e sobre dinheiro, né, para que eu tenha a mente milionária cada vez mais milionária. Tá bom? Então, ótimo dia para vocês, qualquer lugar que vocês estejam aí, tudo de bom, sucesso. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a partir do arquivo de riqueza número 6. Tá bom? Até mais. Tudo de